água em mim, eu não sei se é chuvisco ou se é esse trem mijando em mim. Tá gravando? Tá. Ai, meu ai, então eu tô rindo. Caminhão de mim. Olá, leitores, tudo bem? Como foram suas leituras nesse início de ano? Eu consegui finalizar 3 livros e vou contar um pouquinho pra vocês agora sobre. Então vamos lá. O primeiro que eu finalizei é A Rainha Aprisionada, que é o segundo volume da série Skari, que tá aqui em cima, que é uma série de fantasia. Apesar de ser fantasia, não tem tanta cena de ação. E todo o plot do livro gira em torno de uma decisão muito importante que a protagonista tem que tomar. Então, eu dei nota 3,5 por causa disso, porque não achei que foi tão agitado assim a história. Eu gosto de cenas de luta, enfim, que teve no primeiro livro com outra protagonista, mas não teve nesse. Apesar disso, eu gostei muito do ensinamento final que o livro trouxe, então eu recomendo. Um trecho preferido que eu separei para mostrar para vocês é esse aqui. A razão verdadeira se escondia em um lugar mais profundo, onde Roa tinha medo de olhar. Roa é o nome da protagonista, não sei se pronuncia assim, mas enfim, é isso. O segundo livro que eu finalizei eu li em e-book, que é Senhora Einstein. Então esse livro vai contar a história da primeira esposa de Einstein, que eu nem sabia da existência até pouco tempo atrás. O nome dela é Mileva Maric. E ela foi uma cientista e física brilhante. Eu gostei muito de conhecer mais um pouco sobre ela e de ler esse livro. E aqui nós vemos também um pouco sobre Einstein, fora do que nós conhecemos dele como cientista e gênio. E eu odiei ele, pra falar a verdade, porque desde o início a gente vê que o relacionamento entre os dois é muito abusivo. E eu fiquei, assim, bem triste e incomodada com várias passagens durante a história. Mas é isso, né? Eu favoritei, dei nota 5 porque eu curti muito essa história. E um trecho que eu separei foi: o cenário familiar e reconfortante da casa agradaria a qualquer um que observasse de fora, mas na realidade não havia um pingo sequer de serenidade por trás de tudo aquilo. Então, por esse trecho já vemos que ela sofreu muito. É uma ficção histórica e eu recomendo bastante. A minha terceira leitura finalizada é esse livro aqui, O Cão dos Baskerville. E foi a minha primeira leitura de uma história do famoso detetive Sherlock Holmes. Porém, a maior parte do livro, quem narra na verdade é o assistente dele, o Watson. Então isso foi uma coisa que eu não esperava e eu queria ver mais do Sherlock. Apesar disso, eu curti muito o enredo e a trama. Eu fiquei bem curiosa desde o início do livro, porque ele apresenta um mistério e uma lenda em torno da família com esse sobrenome. Enfim, os capítulos finais foram a melhor parte pra mim, que tem mais ação e que realmente vai ser desvendado esse mistério. E o último capítulo é o melhor, porque ele tem uma retrospectiva da versão do Sherlock, que ele vai contar como ele desvendou o crime desde o início. E você vai ver que desde lá na frente ele já tinha observações muito importantes que a gente não tinha notado. Então eu recomendo, mas eu dei nota 3,5. Então eu dei essa nota 3,5 justamente porque eu esperava que o crime fosse ser desvendado pelo Sherlock Holmes, mas quem apareceu mais no livro e foi tido como protagonista foi o Watson. Trata-se do uso científico da imaginação, mas temos sempre uma base material em que fundar nossas especulações. Enfim, eu curti. Foi um romance policial que já tinha muito tempo que eu não lia, então foi bacana. E essas foram as minhas 3 leituras finalizadas desse mês. E vocês, o que leram? Também leram gêneros diferentes ou não? Me contem aqui nos comentários. Beijos e até mais!